Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 38, versículo de número 9, diz assim: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Irmãos, aqui é uma oração que Davi está fazendo ao Senhor. Ele está mostrando o seu grande arrependimento. E quando ele fala ao Senhor no versículo de número 9, ele deixa claro que diante do Senhor todo o desejo dele está exposto. Nenhum gemido que ele faz é oculto. Tem vezes que nós pensamos que podemos esconder algo do Senhor e na verdade nós não podemos. Nós sabemos que nós nada podemos esconder de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Mas às vezes agimos como se Deus não fosse conhecer o nosso coração ou o que nós fazemos. A partir do momento em que uma pessoa não confessa os seus pecados a Deus, não confessa as suas falhas a Deus, está, em outras palavras, mostrando que está escondendo essas coisas do Senhor. Porque quando eu confesso, então eu mostro, eu exponho perante ao Senhor. Todavia, quando eu não confesso as minhas falhas, quando eu não confesso as minhas iniquidades, os meus erros, então eu faço com que o Senhor fique com os seus olhos fechados para mim. É como se fosse assim. Você erra, você não confessa o seu erro e pensa que o Senhor não está vendo. Nós temos que aprender como Davi. Ele vai dizendo: Senhor, olha, estou totalmente péssimo. No versículo 4 ele diz: pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Ele está deixando claro que não consegue suportar todo o peso, toda a aflição. No versículo de número 5 ele continua dizendo: as minhas chagas cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha loucura. Aqui ele está mostrando também como o pecado ele é terrível, como o pecado ele pode atrair doenças, pode atrair aflições, pode atrair perturbações, e aqui cada vez mais ele vai detalhando como ele está passando, ou melhor dizendo, vivendo naquela situação. Não está nada bem. Nada bem, Davi está aí. Ele deixa claro isso no versículo de número 9. Quando fala a respeito do gemido, nós podemos perceber exatamente isso. Quando alguém está mal, vai gemer perante o Senhor, por causa que as dores são tantas que logo não suportem, precisam então de ajuda. E só quem pode ajudar é o Senhor. E nisso começa a maravilha, porque se só o Senhor pode ajudar, então nós devemos recorrer ao Senhor. Se somente o Senhor pode nos ajudar em todos os momentos, em todos os dias, em todas as circunstâncias, então nós devemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor ele é bom, porque o Senhor ele é fiel, porque o Senhor ele pode perdoar, porque o Senhor ele pode fazer coisas tremendas em nossa vida a partir do momento em que nós buscamos a Ele. Por isso nós nunca devemos parar. Por isso nós nunca devemos desistir, porque todo aquele que desiste, desiste também dos planos que Deus tem para a sua vida. Satanás ele vai fazer de todas as formas possíveis para que assim as pessoas comecem a olhar e a dizer: olha, eu vou desistir, eu vou parar. Todavia, a pretensão do Senhor para o homem é que o homem continue. Todavia, a pretensão do Senhor para o homem é que o homem persevere. Aí está a diferença. Quando o homem continua, quando o homem persevera, então todas as coisas começam a mudar. Porque tem pessoas que param no meio do caminho e não provam do que o Senhor tinha para a sua vida. Tem pessoas que estão tão fracas que muitas vezes não conseguem mais andar, não conseguem mais ter alegria, não conseguem mais mostrar o sorriso, mas é necessário confessar ao Senhor tudo o que está passando, porque tem muitas pessoas que quando vai orar começam a dizer: Senhor, cuida da minha casa, Senhor, cuida da minha família, Senhor, cuida dos teus, Senhor, cuida disso, cuida daquilo. O Senhor ele cuida de tudo. O Senhor ele já cuida de tudo.
O problema é que muitas vezes a pessoa em si não tem a fé, não tem a crença suficiente para acreditar nisso. Aí prefere dizer, Senhor, cuida disso, cuida daquilo, cuida disso, cuida daquilo, do que olhar para si e dizer, Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. O Senhor, ele não quer formalidade, o Senhor, ele não quer algo repetitivo, o Senhor quer sinceridade em coração. Imagina se uma pessoa todos os dias chega até você e começa a dizer a mesma coisa, ou o mesmo assunto, começa a falar o mesmo assunto todos os dias, o mesmo assunto, vai chegar uma hora que vai ficar entediante, vai ficar chato, e logo você não vai querer ouvir. Assim é Deus para conosco. Se nós todos os dias formos conversar, falar, orar, somente uma coisa, o que então dirá o Senhor? Por acaso o Senhor não já sabe de todas as coisas? Nós temos que ter diálogo com Deus, porque além de Senhor, Ele também é o nosso Pai. E nós bem sabemos que todo filho para com o seu pai tem que ter uma intimidade, ou seja, vários e vários assuntos. E assim é Deus para conosco. Assim temos que ser nós para com Deus, ter vários e há vários assuntos. O decorrer do seu dia muitas vezes vai te trazer grandes perturbações, porque tem dias que tem alegria, tem dias que tem grandes felicidades, outros dias há grandes tristezas. Nos dias que há grandes alegrias, temos que ser claros em oração. Senhor, muito obrigado por o Senhor me ter feito feliz nesse dia, por o Senhor ter me conduzido os meus passos, por o Senhor estar comigo, por o Senhor não me abandonar, e quando estiver nos dias tristes também é orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu sei que ainda que esteja um dia péssimo, um dia não agradável, eu ainda confio em Ti, então somente me dá forças para Te adorar, para Te exaltar, para Te louvar e Te engrandecer. Então nós temos que entender isso. Quando nós então buscamos sempre comunicação com o Senhor, todas as coisas se tornam melhores, todas as coisas se tornam cada vez mais fáceis aos nossos caminhos, por mais que muitas vezes a aflição bata na porta, mas o Senhor vai ensinar o que é a alegria. Porque olha que interessante, tem muitas pessoas que não têm alegria, não está preenchida com o Espírito Santo, tem ainda um vazio e começa então a buscar outras coisas, ou seja, está com um vazio dentro de si. Aí a carne, a natureza humana vai fazer com que a pessoa não consiga ouvir a palavra, não consiga meditar na palavra, não consiga ler a Bíblia, não consiga louvar, não consiga orar, ou seja, vai fazer com que a pessoa se afaste da espiritualidade e se aproxime da carnalidade. Aí o que acontece? Mas vai conseguir assistir vários vídeos bobos, vários vídeos que não tem edificação, vai assistir várias e várias séries, vai assistir várias e várias novelas, mas não vai se aproximar do Senhor, vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai para o mundo, vai fazer o que for, vai se envolver com as amizades, vai falar uma coisa, vai fazer outra e não consegue mais se envolver com Deus, não consegue mais uma intimidade com Deus. Por quê? Porque a natureza humana está cada vez se ganhando mais espaço para agir, se expandindo. A natureza humana está se expandindo ao ponto em que a pessoa não consegue mais fazer o que está no Salmo 38, orar. Tem muitas pessoas que não conseguem orar. Tem muitas pessoas que quando chegam em casa, ainda que cansadas, estejam até mesmo não cansadas, ao invés de buscar orar, não conseguem orar nem mesmo para dormir. Outras, quando se acordam, não conseguem se ajoelhar para glorificar a Deus e agradecer a boa noite de sono que assim o Senhor concedeu. E por aí vai. É assim a vida de muitos. Todavia, se você ouve isso, tem que mudar. Começando então a ter intimidade com o Senhor cada vez mais, cada dia mais, confessando ao Senhor o que há dentro do teu coração, quais os teus desejos. É isso que o versículo 9 se encaixa. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Davi, ele confessava todas as coisas e nada ocultava do Senhor, como ele diz no seguinte: e o meu gemido não te é oculto.
Ou seja, se nós não podemos esconder nada do Senhor, por acaso esconderíamos? Por acaso então ficaríamos como pessoas formais ao ponto de não nos abrir em sinceridade para com o Senhor? Por isso nós temos que entender, é necessário ter uma facilidade em conversar com o Senhor. É necessário fazer com que o Senhor sempre esteja nos ouvindo. É muito interessante quando nós temos a expectativa ou até mesmo aquela empolgação de ver várias e várias vezes uma pessoa pregando ou louvando com aquela intensidade. Todavia, a palavra, ela firme, ela edifica, e nós sempre temos que dar ouvidos àquele ou àquela que está pregando, aquele ou aquela que está louvando. Por quê? Por um simples motivo: o louvor atrai a presença do Espírito Santo. A palavra edifica o teu conhecimento, a palavra edifica a tua fé. Pela palavra é aonde vem a fé. Todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus geram então uma fé no coração para que a mesma continue seguindo em frente, tendo força para acreditar que o amanhã pode mudar e que o hoje pode começar a se formar uma nova história. Tem muitas pessoas que estão com a história destruída, todavia, eis que assim o Senhor fala: tem novas histórias. O Senhor pode fazer novas histórias em sua vida. Cabe a você escolher. Tem muitas pessoas que não sabem fazer escolhas, então é necessário pedir direção ao Senhor. Por isso aqui nós estamos falando desde o princípio a respeito em si de se abrir com Deus, falar, orar, ter intimidade para com o Senhor. Porque até mesmo pelo ser humano ser muito falho, vai fazer muitas escolhas erradas, e tem escolhas que vai fazer, que o ser humano pode fazer, que não tem mais como voltar atrás, e essas são as piores escolhas, porque você vai viver com uma dor no peito, vai viver com uma lembrança dentro do seu coração, e olhar e sempre lá na frente, em algum momento olhar e dizer: olha, isso poderia ter sido diferente se eu tivesse escolhido assim, olha, isso poderia ter sido mais diferente, isso poderia ter sido melhor se eu assim tivesse escolhido. As escolhas muitas vezes vai fazer com que você vá a caminhos bons. Todavia, se as escolhas que você faz não souber ao certo o que é, o melhor dizendo, não te levar a Deus, não te conduzir à vontade de Deus, então cada vez mais há destruição. Vai acontecer destruição, mas aquelas pessoas que escolhem o certo, escolhem o que Deus quer para a vida de cada uma delas, vai acontecer prosperidade, vai acontecer grande alegria, vai acontecer grande empolgação. As pessoas andarão com paz ou em paz, as pessoas andarão alegres. E o que acontece? Tudo por causa de uma escolha. Um exemplo: quem escolhe aceitar ao Senhor Jesus Cristo em sua vida, quem escolhe ter amizades de Deus em sua vida, quem escolhe ter uma esposa ou um esposo de Deus em sua vida, quem escolhe ter um trabalho que te aproxima de Deus, quem escolhe todas as coisas que te aproximam de Deus, vai ter uma vida extraordinária, vai ter uma vida alegre, ainda que venha preocupações, mas vai confiar na palavra, vai ter a estabilidade ou a fé de confiar na palavra do Senhor, ainda que venha problemas, vai se lembrar do Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que venha mais e mais dificuldades, vai continuar confiando na palavra. No Salmos 91 que diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Aí lá na frente vai deixar claro: caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é o versículo de número 7. Então nós temos que entender uma coisa muito importante, de suma importância. Temos que confiar no Senhor, temos que fazer as escolhas que nos levam a Deus, temos que glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, para então nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, e assim possamos ter convicção da nossa própria salvação. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Eu nada mereço e o Senhor bem sabe disso, mas a minha vida está entregue em tuas mãos. Se tenho pecado contra ti, até mesmo aquilo que não sei, mas se entristeceu, perdoa-me. Tem compaixão de mim.
Tenha compaixão de mim, ó Senhor, e não me abandone, mas olha sempre para mim e esteja sempre me ajudando. Não deixa-me perder tempo fora dos teus caminhos, mas que eu sempre esteja nos teus caminhos para o glorificar, para o exaltar, para o contemplar, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.